Levando palavra de Deus. Levando a palavra de Deus. Rádio Barroso Mix. Rádio Barroso Mix. Lá vem vindo a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Jesus levantou os olhos sobre aquela grande multidão que vinha ter com ele e disse a Filipe: onde compraremos pão para que todos eles tenham o que comer? Falava assim para o experimentar, pois bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 denários de pão não lhe bastam, para que cada um receba um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: fazei-os sentar. Ora, havia naquele lugar muita relva. Sentaram-se aqueles homens em número de uns 5.000. Jesus tomou os pães e rendeu-lhe graças. Em seguida, distribuiu-os às pessoas que estavam sentadas, e igualmente 2 peixes. E lhes deu quanto queriam. Estando eles saciados, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, porque nada se perca. E os recolheram, e dos pedaços de 5 pães de cevada que sobraram, encheram 12 cestos. Palavra da salvação. Glória a vós. E Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Jesus é a palavra viva no meio de nós. Jesus é o pão da palavra que nos alimenta e que alimentou as multidões do seu tempo. E Ele continua nos alimentando, Ele continua nos saciando, porque Ele é o pão que desceu do céu e veio alimentar a nossa fome de eternidade. Como nós precisamos nos alimentar do pão da palavra. E é por isso que as multidões se aproximavam de Jesus, as pessoas se aproximavam de Jesus, porque suas palavras tinham poder, porque a sua palavra tinha autoridade. E porque Jesus alimentava aquele pão com o pão da palavra. Mas é preciso ter os pés bem no chão, porque vivemos neste mundo. E neste mundo onde pisamos no chão, nós precisamos do pão de cada dia para nos alimentar e para nos sustentar. Não, nós não podemos ser aquelas pessoas de uma espiritualidade desencarnada e achar que nós vivemos somente da palavra. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Mas não é só da palavra que vem da boca de Deus o ser humano enquanto criatura humana. Porque eu e você precisamos nos alimentar todos os dias. E trabalhamos, inclusive, para ter o pão de cada dia dentro da nossa casa, para você sustentar seus filhos, sustentar a si mesmo, para ter forças para o trabalho. Então nós precisamos levar o pão da palavra para as pessoas. Mas nós não podemos ser frios, indiferentes e inconsequentes com tantos que não têm o pão de cada dia para comer. Aquelas multidões ouviram Jesus e Jesus se preocupou com elas. Jesus se inquietou com elas. E ele mesmo perguntou a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Se eu não me preocupo com quem não tem o pão de cada dia, se eu não me preocupo com a fome das pessoas, é sinal de que eu estou sendo uma pessoa desumana. A minha espiritualidade é uma espiritualidade desencarnada, desumana.
onde a pessoa humana não importa para mim. Nós não estamos tratando com anjos. Os anjos estão no meio de nós. Os anjos se saciam da presença de Deus. Mas pessoas humanas precisam se saciar de Deus e do pão de cada dia. Do pão que não é meu, ele é nosso. E é por isso que rezamos a cada dia: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. O nosso egoísmo humano transformou o alimento que era nosso em meu. E cada um se preocupa com o seu pão, com a sua comida. Até na casa, muitas vezes. A mãe faz a comida, mas muitas vezes nós vamos como esfomeados, preocupados com a minha fome. E a comida não é para a minha fome, é para a nossa fome. O alimento não é para eu comer, é para nós comermos. Precisamos urgentemente saber multiplicar o pão que Deus nos dá. Dividir o pão que Deus multiplica em nossas mesas. É triste constatar que num domingo tenha tantas mesas fartas à custa de muitas mesas que falta tudo. Falta o alimento, falta o sustento e falta o cuidado. Não vivamos uma espiritualidade desencarnada. Há muitos passando fome no meio de nós. Precisamos ser como Cristo, preocupados com a fome e trabalhando para multiplicar pães para que ninguém passe fome no mundo em que estamos. Deus abençoe você.